E, na verdade, já há algumas semanas, algumas pessoas estavam vindo e com dúvida sobre qual ênfase ou cargo, né, elas poderiam fazer para o concurso de técnico da Petrobras. E eu achei relevante falar disso, justamente porque eu percebi que há muita dúvida e também o pessoal acaba não sabendo escolher. Então, nesse vídeo a gente vai falar como fazer, né, para escolher uma ênfase, como é que eu faria para escolher a ênfase ou cargo que eu faria no concurso. Então, basicamente, é o tema. E a gente vai, tô com o edital aberto aqui, vou dar uma olhada e falar de alguns aí, né? Talvez. Meu nome é Rogério Valejo, eu sou mentor de concurso para a Petrobras, técnico. Fui aprovado no concurso em 2014, trabalhei quase 10 anos como operador. Eu teria tudo para puxar a sardinha para esse cargo, como ontem mesmo chegou uma pessoa formada em administração. Há 10 anos ele trabalha mais ou menos na área ali, mas não estuda, não toca no livro, nem nada desse tipo. E ele não tem técnico, pensava em fazer a operação, até comprou um material, assinou uma plataforma faz um ano. E ele falava, e vamos esmiuçar, conversava com ele sobre o porquê dele escolher esse cargo. Ele acabou dizendo, né, eu pesquisei, eu fui pesquisando sobre Petrobras, foi aparecendo anúncio, e eu acabei assinando um curso, porque a operação eu vi que pagava mais, eu vi que tinha mais vagas, eu vi que chamava mais gente e pagava mais porque embarque, tem turno, garantia de turno, etc. Basicamente, todo mundo que está no mercado é da operação. Praticamente todos que estão aí dando aula ou vendendo curso, eles são da operação, com exceção de uma pessoa que eu acho que nem na Petrobras ele trabalhou. Mas é concurso para engenheiro que ele dá. Então, perceba que eu conversava com essa pessoa e eu falava para ele, olha, o técnico em logística, né, o técnico em suprimentos de bens e serviços, a ênfase 16, está aqui, ênfase 16, suprimento de bens e serviços da administração. Ele não tem técnico, eu pensava em tirar um técnico para ser operador, né? Ah, vou fazer um técnico aí online e tal. Estou até em busca, não consegui estudar, fazia pelo menos um ano que ele não conseguiu estudar, né? Eu falava, olha, já está 10 anos aí sem estudar, vai ter que fazer um técnico para operação. Pelo simples motivo de eu vou embarcar, eu vou trabalhar de escala, paga mais, etc. Então eu falava para ele, por que tu não faz uma coisa mais na tua área? Já vai ter aquela dificuldade de corrigir a base, português e matemática, e depois o problema de adentrar numa área nova. Percebe, ele nunca trabalhou na indústria, ele nunca foi técnico, não tem experiência de, né, com circuitos, que seja na elétrica, que seja com equipamento mecânico, etc. Não tem essa experiência. Ele nunca teve esse conteúdo, né, em nenhum momento da vida dele. Eu li com ele o edital, né, suprimento de bens e serviços, ênfase 16. Mostrei para ele, olha, me parece, né? Claro que eu sempre vou sugerir, tá? Isso aqui não é definitivo, mas eu acho que seria um bom critério de escolha, tá? Claro que eu falei, olha, vamos ler aqui o edital e vamos dar uma olhada na parte técnica. São coisas, pelo menos, que ele trabalha, que ele já viu, que ele teve a formação. E no segundo momento, perceba, são coisas correlatas com a vida dele. Ele tem pelo menos alguma experiência. Vocês têm que lembrar que vocês vão trabalhar nessa área. Né? Vão trabalhar nessa área. Perceba, trabalhar numa área que eu sou totalmente alheio é uma coisa esquisita. Né? Esquisita, vai me parecer meio deslocado. Então, no segundo momento, eu falava para ele, bom, tu já vai ter que corrigir a base, já tem uma dificuldade, porque ele tem que fazer o mínimo em português e matemática, ele tem que corrigir isso. Em segundo momento, começar a estudar um monte de conteúdo que ele jamais viu na vida. Então, ele tem uma formação em administração, seria muito mais simples para ele adentrar nessa área, com assuntos que ele muitas vezes já viu, já conhece, pelo menos na faculdade teve, e trabalha de certa maneira, mais ou menos com isso. E
depois tem alguma experiência, né? E depois falava para ele, olha, tu vai ter que entrar no técnico de uma área que tu não conhece, de assuntos que tu não conhece, para fazer um cargo que tu simplesmente foi levado a fazer, né? Porque perceba, a tua graduação permite, existe a opção hoje em dia, muito simples, em 7 dias, tem um especialista aqui se precisar de ajuda, para conseguir tirar um técnico, né, seja em logística ou administração, eu não sei exatamente, o especialista sabe falar melhor sobre isso, talvez eu te possa até ter uma conversa com ele outro dia aqui, para tirar um técnico nessa área, né, que tu pode fazer, né, os técnicos lá para esse cargo basicamente são aqui como administração, comércio exterior, contabilidade, finanças, informática, logística, suprimentos. Então eu falava, olha, parece que o esforço é muito menor de fazer aqui, tanto para tirar um técnico como o conteúdo, quanto a eu já vou ter que refazer base em todos os cargos, beleza. Mas nesse específico tem algo mais correlato, né? E depois conversava com ele, falava, bom, mas como é que tu tomou essa decisão, né? Como é que tu tomou essa decisão? E ele falava para mim, bem, eu, como eu falava no início, eu vi que tinha mais vagas, eu vi que chamava mais, que pagava turno, etc e tal. Pessoal, basicamente, você tem que entender o seguinte, eu não faria um concurso, eu não entraria no sistema Petrobras pensando, olha só, todos os cargos nível médio, eles têm os mesmos benefícios, exceto a questão, eu digo, escolar, PLR, PRD, férias cheia, né? E entre outros benefícios, tá? Previdência privada, etc. Progressão de carreira. E eu falava, olha, tu sabe que é possível, inclusive nesse cargo, ter home office. Ter home office, pode ter home office, inclusive daqui a um ano. O meu primo, ele é concursado nesse cargo na Petrobras hoje em dia. E eu converso com ele, né? Sei, já conheci outras pessoas nesse cargo. Eu falava, e tu sabe que na Petrobras, sabe que existe essa coisa de ênfase? Porque todos os nível médio entram como profissional nível, né, profissional Petrobras nível médio, com ênfase, e aí o cargo. Mas perceba que tu não conhece o sistema, tu nunca trabalhou no sistema, tu não sabe como funciona, tu não sabe o que é o trabalho. E daí é possível dentro da Petrobras migrar de ênfase, né? De repente abre alguma coisa ali, acaba migrando entre ênfases. Depois que tu conhecer o sistema, eu acho que é mais ou menos por ali, eu gostaria de trabalhar com isso. Há oportunidades, entendeu? A questão está dentro do sistema, entrar no sistema. E depois essas coisas vão se arranjando com a tua experiência, de acordo com o que tu vai trabalhando, tu vai conhecendo o sistema, onde tu acha que tu se encaixaria melhor. Mas eu não acho que para entrar a pessoa tem que, bom, eu vou por causa desses benefícios, que é claro que, pô, da parte financeira é importante, etc. Mas assim, de todo modo, eu acho que aquilo que você faz menos esforço para entrar, né, que é aquilo que te é mais correlato, que mais é da sua área, que você tem experiência, que tem alguma formação. Eu acho que esse ponto é o ponto decisivo, porque percebo que eu falava para ele, olha, talvez você esteja sendo apenas movido pela propaganda, né, o cara que quer vender curso, precisa vender em quantidade, né, para uma massa, né, então ele não tem como fazer o que eu faço aqui, pessoalmente, eu e tu, cara a cara, ver a tua situação, a tua circunstância, a tua vida, pra gente adequar o que dá para ser feito e como tu pode, para qual ênfase tu pode estudar e como tu vai estudar, como eu faço, né, de fato na mentoria individual, dando esse direcionamento pessoal que não é geral, mas é para o teu caso específico, né, tanto o teu cronograma, tanto a ordem dos estudos, a base que você tem. Então perceba, eu acho, falar para ele, bom, é uma sugestão que você vai fazer menos esforço, vai ser mais simples de você ser aprovado na Petrobras se você for por esse caminho, né? É claro que há aquele problema, por exemplo, eu sou técnico em mecatrônica e entrei na operação. Eu poderia ter feito um técnico de manutenção. E há muitas das vezes, por exemplo, quem tem técnico em mecânica fica também nessa
como é que eu decido entre ir para operação, né, ir para mecânica? Bom, eu acho que talvez aí entre o critério financeiro, né? Ah, eu acho que a operação seria melhor porque tem os benefícios tal e tal, tal, eu quero embarcar, com certeza. Aí vai depender de cada perfil, cara. Por exemplo, como eu falava para ele, cara, eu vejo venderem na internet embarcar como um benefício financeiro, porém, eu não gostei de embarcar. Fui em 2 embarques e não gostei. Eu não odiei embarcar. Para mim, eu tenho família, tenho 3 filhos. É bom, eu não embarcaria, mas assim, se for o jeito, o homem faz o que tem que fazer, né? Vai trabalhar e tal. É bom, eu prefiro estar perto da minha família. Então, eu prefiro escala de turno numa refinaria, eu prefiro um regime administrativo hoje. Priorizaria isso. Porém, faria o que tivesse que fazer. Porque perceba, na Petrobras, todos os caras vão te pagar um salário bom, cara, vai ter benefícios, tu que tem família, educacionais, né? Tudo isso daí, cara, ticket, etc, dependendo aí do cargo, do que você for otado. Mas de todo modo, cara, eu não decidiria por esse critério meramente financeiro, número de vagas, etc. Porque perceba, que eu falava pra ele, olha, tu tem administração no currículo e tu tem 10 anos de mais ou menos experiência nessa área. Mas tu vai competir com engenheiros técnicos, né, da área, que trabalharam na área, e engenheiros, porque no geral, as pessoas que são aprovadas na operação, mesmo como técnicos, são praticamente todos engenheiros. Então eu não acho que seja um trabalho simples de fazer, recomeçar agora, aos 30 e alguns poucos anos, refazer base, uma dificuldade já. E uma segunda dificuldade que é eu preciso iniciar dentro de uma nova área que eu não tenho experiência alguma. Então eu iria por esse lado. Eu iria por esse lado e ele escolheria esses critérios. Né, olharia minha experiência, olharia minha formação, o número de matérias que eu domino mais, que eu tenho mais alguma correlação, e não tentaria aventurar por meramente o financeiro, o benefício ou escala de turno, embarque. Cara, na Petrobras muita coisa pode acontecer, muita coisa, né? Venda de ativos, mobiliza, né? Teve um programa de mobilizar funcionários de um lado para o outro, de migrar de ênfase de funcionários. Assim, é uma empresa bastante dinâmica nesse sentido. Então, eu não me preocuparia com isso, me preocuparia em estar dentro da maneira mais fácil e depois, né, com a experiência, com o tempo, vendo todas as áreas, entendendo melhor, eu pensaria, né, nesses termos. Então, por hoje é só curtam, comentem, sei lá, aquelas coisas que vocês sabem. E quem precisa de ajuda, né, numa mentoria para técnico, Petrobras, chama aí no. Preenche um formulário que tem um lugar ou chama lá no direct no Instagram. Valeu!